Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui com o deputado federal subtenente Gonzaga, estou aqui com o Vitório, né? E nós estamos aqui para esclarecer as questões acerca da criação do Conselhão, que é o Conselho dos Técnicos Industriais, os Técnicos Agrícolas e de Segurança do Trabalho. E vou dar a palavra para o Vitório, que à época era assessor do Ministro do Trabalho, para contar para a gente como é que foi esse processo, desde a saída do projeto com o ministro Manuel Dias até para a Câmara. Com a palavra aí o Vitório. Boa tarde a todos os ouvintes, aos amigos, os técnicos de segurança do trabalho. Na verdade, o processo, nós tivemos um processo na época no Ministério do Trabalho, da criação do Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas, começou em 2013. Em 2014, o ministro criou uma comissão, uma portaria, que é uma comissão para analisar isso. À época, nós até chamamos o presidente da FENATEST, o Armando, conversamos sobre essa questão da possibilidade de juntarmos e ter todos os conselhos. Ele pediu que ele iria ter que fazer uma consulta a vocês, aos conselheiros nos estados, então não poderia naquele momento dar resposta. O processo não poderia parar. E aí ele pediu para a gente, depois que o processo já estava no gabinete do ministro, ele queria que a gente parasse para analisar, nós chegou a um acordo, nos chamaram que o acordo que seria, esse processo iria para a Casa Civil, que quando chegasse na Câmara, que conseguiria um deputado para apresentar a emenda. Tá? E esse compromisso nós assumimos enquanto Ministério, enquanto estava no Ministério, o projeto tocou, foi para a Casa Civil. Quando chegou na Câmara, o Armando mesmo me procurou, que disse que o deputado lá de São Paulo, Paulinho da Força, iria apresentar essas emendas. O Paulinho não apresentou as emendas na última, você lembra? Você, eu, o Armando, ele me procurou, vocês me procuraram, nós fomos, eu falei, ó, tem a liberdade do deputado subtenente Gonzaga, que apresenta essas emendas. Aí o deputado sensibilizou com a causa. E aí nós três lá até conversamos com o Gonzaga apresentou as emendas, que vocês construíram junto com a gente, então colocou alguma parte a gente, outras foram vocês construindo, e o deputado apresentou as emendas. Na verdade foi isso que aconteceu. E aí foi para a Flávia Moraes, a deputada Flávia Moraes, que era relatora, inclusive companheiro do partido. E depois o que veio até a mim, ter colocado, que era inconstitucional apresentar emendas. Isso foi o que colocaram. E hoje, até hoje, eu também quero essa discussão, porque eu não entendi que era inconstitucional na Câmara, mas hoje, depois, no Senado, apresentou a emenda e virou constitucional. Então, até hoje, eu queria essa interpretação para mim. Agora, mas eu acho o seguinte, eu acho que hoje nós criamos um conselho. Ficou um conselho dos técnicos industriais e o conselho dos técnicos agrícolas agora. Claro que seria ótimo se nós tivéssemos junto técnicos industriais, técnicos agrícolas, técnicos de segurança do trabalho. Seria ótimo. Se houve se conseguir separar isso aí, eu entendo que hoje, como se coloca aí, tem uma possibilidade de vocês terem o seu conselho. Mas vejo que até lá, que se não tem esse conselho, eu não vejo por que a dificuldade, que pelo menos em Minas, eu entendo que nós técnicos agrícolas, nós vamos caminhar junto. Eu acho que esse espaço vai estar aberto, eu acho que nós temos que abrir possibilidade de construção junto, de união, de construir um espaço para que beneficie a sociedade. Porque se nós trabalharmos agrícola junto com segurança, seria ótimo, é a sociedade que tem que ganhar. Então eu entendo que nós, técnicos agrícolas aqui em Minas, pelo menos aqui em Minas Gerais, não vejo dificuldade com vocês, com a amizade que tem, a liberdade que tem de trabalhar. Só vamos esclarecer, para quem nos assistir vai ter uma noção clara. Teve uma reunião com o ministro do Trabalho, essa reunião estavam presentes os industriais, os agrícolas e os da Segurança do Trabalho, e no primeiro momento foi falado que o projeto viria para a Câmara e nós, técnicos de segurança, através do Armando, disse que não poderia decidir naquele momento porque teria que consultar a base. Né? Bem, eu, como se eu fosse o presidente da FENATEST, eu automaticamente tinha autonomia para autorizar isso, tendo em vista aquele momento político. Então eu entendo que foi um erro político do presidente ter que consultar a base de alguma coisa que, estando na Câmara, poderia ser retirado. Né? Mais ou menos isso, mas tudo bem. Depois eu fui chamado em São Paulo, né? E fiquei conhecendo você, que foi o Armando que nos apresentou a você, e disse que já teria um deputado federal, que seria de Minas,
que apresentaria essas emendas. Então, naturalmente, eu fiquei muito satisfeito, porque o deputado Gonzaga seria o autor dessas emendas. Né? Em nenhum momento não deu ciência para os três, né? Os industriais, os agrícolas e o da segurança do trabalho, que não seria o deputado Gonzaga. Né? Mais ou menos nisso aí. Não, primeiro, o seguinte. E depois, só para concluir, você, estando como representante do ministro, fez essa articulação, inclusive chamou os técnicos, os sindicatos técnicos industriais, nesta reunião para a gente tratar dessas emendas. Então teve a anuência do Armando da Fenatec, do Wilson do FETEC e do Nilson, que é dos sindicatos técnicos industriais daqui de Minas, na participação dessa construção, que foi uma reunião que nós fizemos aqui em Minas. Na verdade é o seguinte, nessa questão aí, quando você fala da questão em São Paulo se colocou que o Paulinho iria apresentar a emenda. Isso. Não era o deputado Subtenente Gonzaga. O deputado Subtenente Gonzaga, nós conversamos aqui, ele se prontificou a ajudar. E o Paulinho queria colocar, só que na última hora o Armando nos procurou falando que o Paulinho iria colocar essa emenda e que o prazo estava esgotando, só tinha 2 dias, e que o Paulinho não tinha manifestado e o que ele iria fazer. Eu falei, nós temos um deputado Subtenente Gonzaga. Como tinha sido acordado lá atrás, no Ministério do Trabalho ainda, esse acordo, foi aí que nós assumimos. Eu falei, não, se foi acordado, aquilo que é acordado, para mim, não fica caro, mas prejudicial a ninguém. Por isso que eu tomei a liberdade, nós procuramos o deputado Subtenente Gonzaga, se prontificou, inclusive eu peço desculpa, porque expôs o deputado na situação, porque eu não queria envolver uma situação que não tinha necessidade, envolveu para nos ajudar todo mundo. E nós pensamos esse ponto de vista, achando que não iria chegar nisso. Nesses atritos, questões que eu vejo que hoje partiu para isso. Eu acho que o que foi a questão toda é que depois que o projeto foi para a Câmara, os industriais acharam que não deveriam estar juntos mais com os agrícolas, nem com os técnicos de segurança do trabalho, mas só com os agrícolas, porque sob a alegação dos industriais que vocês eram vinculados ao CREA Confere, e nós no Ministério do Trabalho. Pois bem, essa parte pulou, eu fui chamado em São Paulo lá no FETEC e foi nos oferecido, aplica-se no que couber aos técnicos de segurança do trabalho, e a categoria naturalmente rejeitou isso. Ela apostou muito mais na equiparação através das emendas do deputado Gonzaga, que daria o quê? Que daria uma homogeneidade dos três técnicos, das 3 categorias. Basicamente foi isso. Então, assim, o deputado se prontificou, porque realmente eu me lembro que, por uma ausência do deputado Paulinho da Força, que ia apresentar as emendas, a gente ia perder o prazo no último momento que nós nos articulamos para que fosse apresentado isso, e foi acionado o deputado Gonzaga nesse sentido. Eu gostaria também de manifestar, primeiro, cumprimentar todos os técnicos agrícolas, técnicos industriais, segurança do trabalho, dizer da minha satisfação de participar desse processo. Né? Eu fui procurado pelos técnicos das 3 áreas, né, com esta versão que tanto o Vitório quanto o Cláudio colocou, que havia uma negociação do Ministério do Trabalho de que o conselho seria dos 3 segmentos, mas que por uma falta de uma construção entre Ministério do Trabalho e Casa Civil, o Ministério não ia sugerir para a Casa Civil a inclusão dos técnicos de segurança do trabalho e que isso poderia e até deveria ser resolvido na Câmara. E apresentar a emenda é uma estratégia para que aquele assunto, aquele tema entrasse na ordem do dia, entrasse na discussão. Porque se a gente não apresentasse a emenda, sequer aquele debate ia acontecer. Então, apresentar a emenda é um caminho, né, uma estratégia política para que o debate seja colocado na comissão especial, como era o caso, e que o relator pudesse trabalhar. Então, eu estou muito tranquilo com relação à apresentação das emendas. Primeiro, que foi atender os 3 segmentos. Eu fui procurado pelos 3 segmentos: técnicos agrícolas, técnicos industriais e segurança do trabalho. Segundo, apresentei por um compromisso partidário. Né? O Ministério do Trabalho, naquela época era do PDT, o Vitório, filiado ao PDT, então eu fiz dentro do compromisso partidário. Acho que a política se faz dessas construções legítimas. E cumpri esse papel. A discussão política se deu na comissão especial, onde houve, com convergência ou sem convergência, houve a negociação política no sentido de que os técnicos de segurança do trabalho não fossem contemplados naquele momento. É uma construção da qual eu não participei mais,
porque eu não era nem da comissão e o projeto tramitou na Câmara, somente na comissão especial, foi, tramitou no chamado caráter conclusivo e foi direto para a Comissão de Constituição e Justiça e plenário. Portanto, essa construção política, eu entendo inclusive que as emendas que eu apresentei estava eivada, vamos dizer assim, de erro técnico. Ela não era ilegal, ela podia. A negociação política é que entendeu que os técnicos do trabalho deveriam ficar de fora para pensar numa outra hipótese de um conselho. É assim que eu enxergo. Então, eu quero, na verdade, dizer da minha satisfação de ter aprendido, com vocês. Eu que sou do primeiro mandato, recebi uma missão ali logo no início do primeiro mandato, participei dessa construção com muita satisfação, de ter contribuído para o sonho dos técnicos agrícolas, dos técnicos industriais, de ter um conselho próprio. Foi além, inclusive, do que estava colocado no início, porque seria um conselho só e dividiu em dois, atendeu as duas categorias, e agora você tem que trabalhar para que os técnicos de segurança do trabalho também tenham o seu conselho. Nós queremos trabalhar nessa direção e aproveito aqui, inclusive, já que hoje é véspera do Dia do Trabalho, para deixar meu abraço a todos os trabalhadores, nesse momento especial, aos técnicos agrícolas, aos técnicos de segurança do trabalho e aos técnicos industriais, que tiveram, pelo menos nessa perspectiva, algo para comemorar esse ano, que foi a criação do Conselho. É o primeiro Dia do Trabalhador que os técnicos agrícolas e os técnicos industriais têm um conselho para comemorar. Então, espero que seja uma boa motivação e vamos trabalhar junto aos técnicos industriais, técnicos de segurança do trabalho, para que nós possamos criar também os seus conselhos, que é necessário, não é merecedor, não, é necessário, é condição de uma identidade, e conte comigo que nós vamos trabalhar juntos. Deputado, em nome da Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança do Trabalho e em nome até de 16 estados que estão conosco aí na terceira via, que é uma construção de um grupo que quer realmente trabalhar em prol da prevenção dos acidentes de trabalho, dizer que você pode contar conosco. Nós precisamos da sua ajuda lá na Câmara Federal para que nós, juntamente com os técnicos agrícolas unidos nesse novo conselho, e acreditamos e muito que há uma grande possibilidade dos técnicos de segurança do trabalho vir a ter uma discussão de uma composição no Conselho dos Técnicos Agrícolas, porque os agrícolas são uma categoria mais bem organizada, uma categoria bem articulada, tanto politicamente, quanto dentro dos seus anseios da prevenção também, que é o nosso foco. Prevenir acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, isso aí os agrícolas sabem muito bem, porque a gente sabe como é que é o meio rural, como é que é o sofrimento do povo. E externando também, agradecer aí aos dois, primeiro esse debate, ao Vitório, que se dispôs desse dia, véspera do Dia do Trabalhador, e mandar um abraço a todos os trabalhadores do Brasil, a todos os técnicos industriais, técnicos agrícolas, técnicos de segurança do trabalho, que amanhã estará comemorando. Não é que nós não temos ainda o nosso conselho que não vai nos emmolecer. Pelo contrário, nós vamos estar mais motivados, que a partir do próximo 1º de maio nós vamos estar realmente comemorando a criação do nosso conselho. Até lá, nós estaremos unidos aí com os agrícolas nesse sentido e caminharemos juntos para a construção de um país e uma sociedade mais justa. Eu aproveito para desejar um feliz Dia do Trabalhador a todos os trabalhadores brasileiros, especialmente nós, técnico agrícola, técnico industrial, técnico de segurança do trabalho. Eu entendo que para o desenvolvimento, para o bem da sociedade, eu não vejo nenhuma categoria separada, eu vejo todo mundo trabalhando junto. Então eu entendo que é um conjunto de esforços e um conjunto de muitas lutas que se tem aí. Eu pude acompanhar isso de 2013 para cá, assim, afinco mesmo, pude aprender muito, deputado. Para mim foi um maior aprendizado mexer com isso, perceber como que vocês trabalham naquele congresso ali. Na verdade, eu aprendi muito nisso aí. No Ministério do Trabalho, saber como se processa, como se trabalha o processo, como ver. Então, naquilo que vocês precisarem, tá? Independente de qualquer situação, eu entendo que há necessidade de trabalhar junto com a minha ajuda. O que vocês precisarem para organizar os seus conselhos, para criar, nós estamos à disposição. Conte conosco. Que Deus abençoe cada um de nós. Eu acho que tem que unir, tem que trabalhar juntos, construir juntos. O que nós fazemos aqui em Minas é dessa forma, dialogando, conversando, tá? O deputado sabe disso, nós sempre dialogamos, sempre conversamos, sempre buscamos
convergir para o bem da sociedade. E é assim que nós queremos desejar toda a sociedade brasileira, todo o trabalhador brasileiro, um feliz dia do trabalhador. Obrigado.